Pois é, galera, vamos aqui começar um vídeo de como funciona as regulagens dos aparelhos Pioneer. Vou pegar aqui do meu irmão, que é um 7000 e alguma coisa Bluetooth. Ele não tem USB, que é um modelo um pouquinho mais antigo, mas já dá para fazer a média das regulagens aqui. Normalmente esses CDs, eles têm duas saídas RCA ou 3. Quando ele tem duas, normalmente uma serve como sub ou como rear, a mesma saída. Aí a gente tem que deixar esse botão do meio apertado. Ele vai aparecer para as regulagens básicas dele antes de ligar ele, que é o calendário, relógio, etc. E tem uma opção aqui que é para ligar as saídas auxiliares, ou seja, aquela de trás ou a da frente, que é para inserir aqueles pininhos P2, ou o auxiliar atrás, que tem aquele adaptador azulado, que é para ligar outros carros junto com o seu. Ou seja, quem tem uma saída RCA entra no teu e liga o auxiliar, ele automaticamente vai pegar o som de outro CD player e vai entrar no som do teu Pioneer, e aí você aumenta o volume na auxiliar e vai tocar todo mundo junto. Aqui ele tem essa S/W Control, que é Subwoofer Control. A gente pode pegar e clicar no botãozinho aqui e ele vai aparecer Rear, SP, SW, que seria Subwoofer, ou Full Range, F Range. Significa que ele vai pegar todas as frequências na saída Rear. Então aquelas dois pares que tem de saída, uma delas vai pegar todas as frequências e não só a saída Sub. Aí eu vou dar um basket. Agora eu vou clicar no meio e vou para áudio. Clicando em áudio, vocês vão ver que ele tem vários tipos de equalização. Aqui é o fader, que ele vai fazer o som ir para um lado ou outro do carro, sem deixar zerado. Aqui tem o load. Loudness é um incremento do grave, ou seja, ele vai do médio, do grave, do agudo, ele vai fazer uma incrementação, ou seja, depende do gosto do cliente em si, que ele vai escolher se ele quer o load no low, no mid ou no high. Normalmente a gente usa para som para fora no high, ou para quem quer mais aquele subão encorpado low, e aí vai a gosto também. Aqui no subwoofer ele está como normal, porque está ligado na saída de sub. Você pode botar no off, ele vai automaticamente desligar o subwoofer. Por quê? Porque a saída de sub, quando ela estiver ligada e a gente for aqui no subwoofer, no corte dele, vocês vão ver que o corte ele vem daqui e corta o máximo que ele vai pegar, ou seja, ele está vindo e está chegando a 80 e corta, ou seja, ele só vai chegar até 80 o sub. Então se a gente botar 125, então agora ele vai cortar até 125 Hz, ou seja, o alto-falante vai responder a mais frequências. Então a gente indica aqui botar em 125. Agora, se o subwoofer tiver como off, ou seja, ele vai usar a saída rear, o corte já começa do HPF. O HPF é o High Pass Filter, então ele vai fazer a filtragem alta, né? Quando a gente ligar ele, automaticamente ele vai estar aqui, ele vai cortar de 50 a 125 Hz. Um corte de 50 significa que ele vai tudo abaixo de 50 Hz, vocês estão vendo que ele começa daqui para frente, então tudo que tiver abaixo de 50 Hz ele não vai deixar pegar. Claro, pega alguma coisa porque o corte desse aparelho é só 6 dB ou 12 dB, não chega a ser um corte muito perfeito. Então assim, botando para subwoofer, cortando HPF em 50, ele já vai cortar um pouco daquele subgrave estendido. Então assim, no caso de um cone seco, ou de um Tomahawk Live, um Tornado, etc., esse corte aqui de 50 Hz ia servir bem para um falante de 18, com aquele subgrave para fora legal, sem deixar o cone bobo, sem deixar ele excursionar mais do que o possível. 63 Hz ele já vai deixar o cone mais firme. Então ele vai fazer no HPF 63 Hz, ele já vai fazer um corte aqui para o alto-falante tocar um pouco mais firme. Quando você estiver fazendo esses cortes, se tiver realmente no HPF da rear, você vai sentir que o alto-falante ele vai mais vai aumentando aqui 80 Hz, 125 Hz, mais ele vai cortando o grave lá fora. Ou seja, para um Eros de 12, que é um cone seco mais seco, aquela batida mais rápida, a gente tem que cortar em 80, 100, 125 aqui para deixar ele bem seco. Então aqui ele já vai estar cortando uma frequência mais alta. O falante vai responder bem aquele grave seco.
SLA, essa opção aqui é para equilibrar a diferença entre a rádio FM, o CD player ou da mais. Agora uma outra parte aqui do Pioneer que é muito importante a galera saber é a parte das equalização. Como equalizar o som do carro? Esse equalizador ele serve para todo o som, ou seja, ele vai mudar de subgrave até médio e agudo. Como é que funciona o sistema de equalização do som? Então, o cara tem que saber que 50 Hz, 20 Hz são frequências baixas, ou seja, o sub mexe 20 vezes por segundo, 50 vezes por segundo, isso dá aquele subgrave. Quando o alto-falante vibra 500 vezes por segundo, ele já começa a dar aquela voz encorpada. Quando ele chega a 1000 vibrações por segundo, já é a voz. No caso, a voz que eu estou falando agora na câmera tem em torno de 1000 Hz, ou um pouco menos, um pouco mais. E a voz, ela chega até mais ou menos 6000 Hz, que seriam 6000 vibrações por segundo. Um tweeter, no caso, uma corneta, ela trabalha de 1000 para cima, a média do corte da corneta. Então 1000 Hz para cima é voz. Quando ela chegar em 6000 Hz por aí, ela já vai estar dando agudo. 20.000 Hz já é um agudo tão forte que o ouvido humano já quase não ouve. Então a frequência audível fica entre 50 e 16 a 20.000 Hz por ser humano. Então aqui a gente tem um bar gráfico, que é a equalização do CD player. Ele começa aqui em 50 Hz. Normalmente a gente deixa zerado e tenta equalizar no módulo para deixar tudo equalizado certinho e depois que equaliza aqui pelo CD player. Então vamos deixar tudo zerado. Agora vamos dizer que a gente quer mais, o tweeter está faltando um pouco mais de agudo, a gente quer aumentar o agudo. Então a gente vem na última barra aqui e aumenta o 12K, dá um mais 2 para ele, digamos. Se a gente quer mais voz, a gente aumenta o 800 ou 2 kHz. Se a gente quer aquela batida mais seca, aumenta 125 Hz, bota um mais 2, por exemplo. Se a gente quer aquele gravão mais poderoso, aquele subgrave, aumenta 50 Hz. Então assim, tem que saber o que está mexendo. Então tem que saber que começa do subgrave, indo para o médio até no agudo. Então é isso que a gente tem que saber. Essa aqui é a equalização que a gente tem que saber. Isso é 7 bandas, ou seja, é de 50 a 20K dividido em 7. No caso de um equalizador melhor ou de daqueles que a gente compra mesmo, tem outras marcas aí, tem equalização de até 30 bandas, por exemplo aquele da Fosgate. Então assim, quanto mais banda de regulagem, mais a qualidade a gente vai mudando a gosto. E é isso aí pro Pioneer.